Se você abrir uma torneira, o sistema de encanamento de sua casa imediatamente lhe trará água, o que é uma grande sorte, já que dessa forma você tem acesso ao sabor da vida, a água. Mas grande parte da população mundial não tem acesso fácil à água doce. Cerca de 69% da água doce da Terra está presa em geleiras e calotas polares. Os outros 30% estão na forma de águas subterrâneas e apenas 1% da água doce está disponível gratuitamente para os humanos e animais. Mas essa pequena porcentagem está diminuindo cada vez mais por causa da hipersalinidade. A água hipersalina, tanto na superfície quanto sob a superfície, pode causar muitos danos para os humanos, animais e os mais diversos ecossistemas do planeta. Mas uma nova tecnologia de dessalinização pode salvar humanos e outras espécies da morte. Quer saber como ela funciona? Junte-se a nós neste vídeo para explorar como a tecnologia de dessalinização pode se tornar nossa salvadora. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. As variações sazonais no clima, as mudanças de longo prazo nas condições climáticas e as mudanças no uso da terra criam perturbações no ecossistema natural que podem afetar as águas superficiais, subterrâneas e a quantidade de sal que a água contém. A salinidade refere-se à concentração de sais e minerais na água do solo e os elementos que podem criar hipersalinidade são sódio, fluoreto, sulfato, boro, arsênico, selênio e alta radioatividade. Embora a salinidade seja um problema mundial, ela pode se tornar brutal em áreas áridas e semiáridas com escassez de água, onde a única fonte principal de água é a subterrânea. A cada dia que passa, a demanda por água subterrânea está aumentando, o que resulta no esgotamento do lençol freático e no aumento da salinidade. Uma pequena quantidade de sal dissolvido em águas naturais é crucial para a vida aquática. Mesmo a água mais hipersalina pode ser usada, mas altos níveis de salinidade podem causar danos inimagináveis aos seres vivos. E isso se torna uma preocupação séria quando a água salinizada entra em contato com a água doce, pois além de degradar os recursos da água doce, causa a perda dos recursos socioeconômicos dessa área. Nas regiões semiáridas, a sobreexploração dos recursos de água doce subterrânea está causando a declinação do lençol freático, levando à intrusão de água salina. A água subterrânea transporta os sais solúveis e os faz se misturar com a água doce. Vários fatores podem ser responsáveis por tais intrusões. Processos geológicos, modificações em fenômenos meteorológicos como temperatura e precipitação, causam mudanças na temperatura atmosférica e podem causar mudanças no nível do mar, resultando em alto nível de evaporação, que pode aumentar o risco de intrusão de água do mar, maior mineralização da água, descargas naturais menos intensas e desastres naturais como terremotos e tsunamis. Além disso, vários fatores antropogênicos também são a causa de hipersalinidade, como o bombeamento excessivo de água subterrânea, drenagem deficiente, sistemas de irrigação e o descarte de água e resíduos. A salinidade da água pode ser de vários tipos, mas os tipos mais comuns são a salinidade natural, a terra seca e a salinidade da irrigação. A salinidade natural acontece quando o sal é acumulado através de processos naturais, como chuva ou intemperismo de rochas ao longo de milhares de anos. Quando chove, sal e água se acumulam no solo e nas superfícies da vegetação ao longo do tempo e podem chegar aos lençóis freáticos causando salinidade. Em regiões com chuvas intensas, grandes quantidades de água se infiltram no solo, deixando uma bacia de captação através de rios e córregos, o que proporciona um efeito de descarga e assim as águas subterrâneas e a salinidade do solo permanecem constantes. Em regiões mais secas, o sal tende a se acumular nas águas subterrâneas e no solo, causando um alto nível de salinidade. A salinidade secundária ocorre quando o nível das águas subterrâneas sobe e traz o sal presente em suas águas e o resultante da salinidade primária que chega à superfície. Quando a vegetação é derrubada em áreas mais secas, mais água entra no solo, elevando o nível do lençol freático e sua salinidade.
Este caso acaba também aumentando a salinidade dos córregos e áreas úmidas, ameaçando o ecossistema. Quando a água salinizada é aplicada às culturas através de muitos ciclos, seja diretamente ou permitindo que ela seja filtrada nas águas subterrâneas, resulta em irrigação salinizada. Cada vez que essa água é aplicada, parte dela evapora, deixando a água restante mais concentrada e prejudicial às plantações e à terra. Leonard Barrett escreveu em seu livro: a interação entre alagamentos e alta salinidade nas plantas causa consequências e implicações. Sabemos que a água salgada não é potável. Ela é prejudicial a todos os seres vivos e ameaça ecossistemas. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 1/3 da população mundial vive com recursos insuficientes de água doce. Assim, para fornecer água doce a todos, cientistas desenvolveram técnicas de dessalinização. Este é um processo através do qual o excesso de sal e minerais são removidos da água. Em outras palavras, é o processo químico de transformar água hipersalina em água potável. A dessalinização não é um processo moderno, refere-se a uma forma antiga de tratar a água. Civilizações antigas adotaram esse processo em navios para converter água salgada em água potável. Em muitas regiões áridas, usinas de dessalinização são usadas para converter água do mar em água potável. Essas usinas também estão sendo usadas para fazer o tratamento da água em regiões contaminadas por elementos naturais e não naturais. No atual mundo científico, processos naturais de dessalinização são frequentemente ignorados porque são muito demorados. Novos tratamentos de água comprovados estão agora sendo usados para converter água salina em água potável em grande escala para atender à demanda de água doce das massas. Alguns dos processos de dessalinização em pesquisa são as tecnologias de dessalinização térmica e de osmose reversa. Mas essas tecnologias precisam de energia para operar. A tecnologia de dessalinização térmica é subdividida em várias fases e não possui partes móveis. Requer uma temperatura mais alta e acabou se mostrando muito difícil de operar. O mesmo acontece com a tecnologia de dessalinização por membrana, pois é excessivamente cara de operar e não produz resultados confiáveis. Uma equipe de engenheiros da Terra e do Meio Ambiente da Universidade de Colômbia descobriu uma técnica de dessalinização de água não evaporativa sem membrana, que é compatível com os recursos energéticos sustentáveis facilmente disponíveis. Esta técnica está produzindo resultados notavelmente positivos na conversão de água salina em água potável sem qualquer resíduo. Esta nova tecnologia de baixo custo é super eficiente e eficaz. Os pesquisadores acreditam que ela poderia resolver os crescentes desafios relacionados à água doce em todo o mundo. Essa equipe é liderada por Guy Yip, professor assistente de Engenharia da Terra e do Meio Ambiente na Universidade de Colômbia. Em 26 de maio de 2019, ele anunciou que essa nova abordagem de dessalinização se chamaria Temperature Swing Solvent Extraction, TSSE em português, extração de solvente de oscilação de temperatura. O relatório afirma que o TSSE pode facilmente dessalinizar em até 7 vezes a concentração salina da água do mar. TSSE é comparativamente melhor do que o método de dessalinização de osmose reversa e pode lidar com aproximadamente 2 vezes mais a concentração de sal da água do mar. Essa é uma tecnologia de dessalinização sem membrana e não evaporativa, que pode facilmente enfrentar os crescentes desafios da dessalinização de alta salinidade. Essa tecnologia utiliza um solvente de baixa polaridade, que tem solubilidade em água para a extração seletiva de sal e minerais. Devido ao fato de ser sem membrana e não haver etapa de evaporação da água, ele pode contornar as restrições técnicas que podem limitar os métodos mais tradicionais. Oscilações moderadas de temperatura potencializam o processo de extração de água, o que torna o TSSE compatível com recursos energéticos sustentáveis e baratos que geralmente são gratuitos, como energia geotérmica, energia solar térmica e calor residual de baixo grau. A temperatura necessária é inferior a 70 graus Celsius e no estudo o TSSE removeu até 98,4% do sal. E a recuperação da água com o TSSE é 50% maior do que em outros métodos tradicionais.
Yinhip tem trabalhado em diferentes métodos de extração de solventes e de separação, que são amplamente utilizados para processos de engenharia química. Yinhip disse: acredito que a extração com solvente poderia ser uma boa alternativa de dessalinização, radicalmente diferente dos métodos convencionais porque não tem membrana e não se baseia na mudança de estado para a fase evaporativa. Os resultados mostraram que o TSSE pode se tornar uma tecnologia altamente utilizada porque é eficaz, eficiente, facilmente escalável e pode ser alimentado de forma sustentável. Yip também acrescentou: nosso novo TSSE causará uma transformação no setor de água. Ele pode substituir a prática predominante de destilação cara e trazer a dessalinização de alta salinidade, lidando com salinidades tão altas que antes nem poderiam ser tratadas. Essa abordagem tem um caminho claro para a comercialização, já que o TSSE pode converter água hipersalina em água potável, resolvendo um grande problema para milhões de pessoas em todo o mundo. Você acredita que essa tecnologia será eficaz? Nos deixe saber aqui nos comentários. E para não perder mais novidades do mundo tecnológico, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.